Em entrevista coletiva, o ministro Onyx Lorenzoni manifestou profundo otimismo com os resultados da aprovação da reforma da Previdência. Para Lorenzoni, com a nova Previdência, o país será um país diferente, um novo Brasil. A aprovação da nova Previdência vai fazer com que o Brasil transponha o portal da prosperidade. Assista. Meados do mês de setembro, o Brasil estará fiscalmente resolvido, ou seja, será um país diferente, será um novo Brasil. Eu digo sempre que a aprovação da nova Previdência vai fazer com que o Brasil transponha o portal da prosperidade e vai estar ao lado de países como o Canadá, Nova Zelândia, Chile, Austrália, que nós sempre olhamos, né? E sempre nos questionamos por que o Brasil não é parecido com eles. Pois a novidade é que, uma vez fiscalmente estabelecido, fiscalmente solucionado, com todo o novo padrão de governança pública, que já vem sendo reconhecido inclusive pela OCDE, o Brasil vai estar ao lado dos 36, 37 melhores e maiores países do mundo. Então essa é uma transformação fundamental de um país que antes se ombreava com a Venezuela, com Cuba, com Angola, com Bolívia, com Moçambique, ou seja, com todo respeito a essas nações, umas nações que estavam e estão muito aquém da capacidade brasileira, quer de tamanho de mercado, quer de tecnologia, quer de população e quer de expectativas. O Brasil vai ser uma das 5 maiores nações do mundo num espaço de tempo bastante curto. Essas mudanças que foram feitas em relação às mulheres, elas diminuem o valor da expectativa de economia nos 10 anos? Qual é o que elas provocam? Está tudo bem essa mudança que foi feita em relação às mulheres? Bom, primeiro se trata também de uma situação de justiça, né? Porque elas passam a partir dos 15 anos a adquirir aqueles 2 pontos percentuais que melhora, né? Quer a aposentadoria, quer a pensão. Da mesma forma, ela tem uma trava no regime geral, que é o limite da previdência pública, né? Para o regime geral. E com a inclusão da lei delegada, que estabelece o fórum para julgamento de ações, o impacto é muito pequeno, em torno de 1 bilhão, então isso realmente não é decisivo e se pode ter esse tipo de sensibilidade que o governo teve em acatar a pauta da bancada feminina sem nenhum grande prejuízo do ponto de vista fiscal. Ministro, em relação às críticas à liberação das emendas parlamentares para ampliar o apoio à reforma da Previdência, o senhor acha isso normal, faz parte da negociação aqui com o Congresso? Bom, primeiro lembrar que num país onde cada brasileiro, em qualquer cidade do Brasil, paga R$100 de impostos, vamos escolher uma, né? Caicó, no Rio Grande do Norte, não é nem no meu estado, fica só R$13 na cidade dos 100. O resto fica um pouquinho mais, um pouquinho menos que o dobro dos R$13, são 24 em média nos estados, e o resto vem para Brasília. Quer dizer, 60 e tantos %, ou 60 de cada R$100 vem para Brasília. É dever, é obrigação de qualquer congressista de vir a Brasília e lutar para levar de volta o que o seu município produziu. Isso é uma coisa básica, é fundamental. A sociedade toda brasileira compreende perfeitamente isso. O governo tem, conforme é organizado o orçamento aqui no Brasil, nós temos as emendas impositivas e nós vamos ter, a partir do ano que vem, o orçamento impositivo. Então todo o debate vai se dar aqui dentro do parlamento. Uma vez definido, ele tem que ser aplicado integralmente para estados e municípios, numa grande modificação que está sendo produzida aqui pelo Congresso Nacional e que vai colocar o Brasil no mesmo padrão da Alemanha, no mesmo padrão da Espanha, no mesmo padrão da França. Ou seja, a grande batalha pelo orçamento se dá na feitura dele dentro do parlamento. No nosso caso ainda vivemos as regras antigas. E nas regras antigas é evidente que o parlamentar tem que lutar para levar tudo aquilo que é possível dentro da lei para melhorar a saúde, a infraestrutura, a água, o saneamento ou melhorar a escola do seu município. Então não tem nada de errado com isso. Mas nunca se liberou tanto no governo Bolsonaro como se liberou agora no mês Dissesse de julho. bem. Se a gente olhar os governos anteriores,
governo Bolsonaro é o governo que menos liberou. Portanto, o presidente Bolsonaro tem clareza do seguinte: é função do parlamentar, do congressista, mais do que função, é dever atender aos municípios que o elegeram. É dever fazer a redistribuição dos tributos, como eu já expliquei. E o que importa aqui, nesse momento, é que o governo Bolsonaro deverá hoje, junto com a Câmara dos Deputados, entregar ao nosso país, não ao nosso governo não, ao país, o primeiro passo de uma caminhada que vai se encerrar em setembro no Senado Federal, onde o Brasil, que por 30 anos se desorganizou fiscalmente, esteve à beira do abismo, como a Grécia, caiu lá no abismo, até agora não saiu. O governo Bolsonaro assumiu o Brasil na beira do abismo. Aí está fazendo o Brasil recuar, se organizar para ser a grande potência que nós sempre sonhamos. Não existe nenhum país que seja próspero, que a média salarial das pessoas seja boa, que o emprego seja abundante, se ele não for fiscalmente equilibrado. E a proposta de reforma que o presidente Bolsonaro trouxe a favor do Brasil, ela faz o seguinte, e tem um adicional muito importante: pelos próximos 20 anos, vocês nunca mais vão ter que fazer matéria sobre Previdência, porque a questão está resolvida para o nosso amado Brasil. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.